pessoal, nós vamos falar um pouco sobre segurança do trabalho, né? Hoje a Martins, nós somos 6 empresas e somos hoje 2 técnicos em segurança do trabalho em toda a estrutura da empresa. O nosso setor tem algumas obrigatoriedades, algumas particularidades, mas para isso funcionar não depende somente desses 2 técnicos, depende da ação de cada um, a aplicação individual no dia a dia, para que a gente possa ter sucesso na segurança do trabalho, em toda a sua virtude. Quando a gente fala de segurança do trabalho, é o setor que tem como responsabilidade a implantação da proteção à integridade física de cada colaborador, A importância da segurança do trabalho também é assegurar a execução da atividade sem prejuízo à saúde e à integridade física de cada colaborador e também fazendo cumprir a legislação, aquilo que o Ministério do Trabalho exige, tudo isso de forma criteriosa, com aplicações diárias através dos nossos DSS, treinamentos, e a partir de agora a gente começa a entender a importância da segurança do trabalho dentro da empresa de transporte Martins. O objetivo é o quê? Determinar a utilização do uso do equipamento de proteção individual, o EPI, reduzir até eliminar o risco a cada trabalhador, treinar, apoiar, acompanhar a CIPA e todos os colaboradores, A CIPA também, nós vamos falar um pouco sobre a CIPA no nosso treinamento e também promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidente. Para isso, a Martins ela tem ali a sua política de saúde e segurança ocupacional. Em toda a estrutura da empresa, tanto na matriz quanto nas demais filiais, nas 5 filiais, a gente tem essa política, ela está atualizada. Eu não vou falar de toda a política, mas eu sempre gosto de destacar aquilo que é mais importante, que é a segurança no trabalho é responsabilidade de todos. Quando a gente fala que a segurança do trabalho é responsabilidade de todos, aí a gente vai entender que não é apenas 2 técnicos que fazem o funcionamento, mas sim quando cada um assume essa responsabilidade. Então, assim, a cultura e a aplicação da segurança do trabalho na ETM é fazer com que a gente viva isso todos os dias, Esse é o intuito da segurança do trabalho no empresa de transporte Martins, Promover a saúde e segurança do trabalho, mas fazendo com que a gente entenda que a responsabilidade é de todos. Então, para isso funcionar, nós temos a CIPA. O que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a norma número 5, a gente fala NR5, norma regulamentadora número 5. Qual que é o intuito e o objetivo da CIPA? É a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a prevenção da vida e a promoção à saúde do trabalhador. Ou seja, a CIPA é o nosso agente paralelo, Hoje, em cada filial, nós temos os nossos suportes, Em 2 das nossas unidades tem a nossa CIPA formada. Os nossos suportes, eles que fazem o papel da CIPA, eles que fazem a multiplicação da segurança do trabalho, mas também são eles que fazem com que encarregados, conferentes, ajudantes, os próprios gestores fazem com que a segurança do trabalho venha funcionar, ou seja, é policiando que a gente faz a prevenção. A gente não pode trabalhar apenas na forma corretiva. Então a CIPA e os nossos suportes vêm com a ideia de nós trabalharmos de forma prevencionista. Esse é o papel da segurança do trabalho. Então, assim, qual que é a nossa obrigação? Eu falo a nossa, não só tratando dos técnicos em segurança do trabalho, mas de cada indivíduo, de cada colaborador da empresa de transporte Martins. É fazer o funcionamento. Para isso a gente faz fiscalizações, através da cobrança do uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual. O que é o equipamento de proteção individual? É todo dispositivo de uso individual, ou seja, o que é seu, ele não pode ser transferido. Hoje, nós temos a obrigatoriedade de fornecer o equipamento. A empresa ela fornece de forma gratuita, mas também o colaborador ele tem a obrigação de fazer o uso do mesmo
e assim vai ser cobrado. É todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e integridade física do colaborador. Qual que é a característica do EPI? É proteger de forma adequada, é ser resistente, prático, de fácil manutenção e de fácil higienização. Então, quais são os exemplos hoje? Os mais comuns utilizados dentro da nossa empresa é o calçado de segurança, a botina, as luvas, óculos de segurança, o capacete, o colete refletivo e o protetor auricular. Em algumas dos nossos clientes, em algumas unidades, tem algumas particularidades exigidas pelo próprio cliente. Então, às vezes, o cara vai ter que usar um capacete porque o cliente exige, vai ter que usar um colete porque o cliente exige, vai ter que usar uma blusa de manga longa porque o cliente exige. Então, nós estamos preparados não só para atender a nossa necessidade, a nossa demanda, mas aquilo que o nosso parceiro também pede, visando o quê? Sempre a prevenção, a integridade física de cada colaborador. Equipamento de proteção individual são responsabilidades do empregado, ou seja, nós funcionários. Usar o EPI apenas para finalidade. A empresa vai te fornecer o equipamento, então você vai usar em serviço da empresa. Às vezes nós utilizamos o equipamento para ir para casa, às vezes o cara vai fazer um serviço extra em casa, acaba usando a botina, acaba danificando e isso pode ser cobrado. Então, no ato da entrega do EPI, a empresa ela também faz ou registra através da ficha de registro ou a ficha de EPI. Ou seja, lá nessa ficha tem um termo que, quando assinamos, a gente assume a responsabilidade do cumprimento, do zelo com relação a cada EPI fornecido. Usar o EPI apenas para finalidade, ser responsável pela sua guarda e conservação e comunicar à empresa qualquer alteração que se torne própria, ou seja, danificou, ficou menor, está curto, está difícil de usar, fala com a gente, nós vamos passar para o setor de troca e de imediato a gente vai fazer essa substituição. A ideia é fazer com que todos usem. EPI não costuma ser muito confortável, mas ele precisa ser adequado e precisa ser usado também, por isso que a gente faz essa exigência. E um outro item também, o não uso do EPI ou do equipamento de proteção individual acarreta em ato faltoso. O que é isso? Nós fornecemos de forma gratuita, mas também nós cobramos o uso de cada EPI, ou seja, constitui o ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso do equipamento de proteção individual. Ou seja, primeiro nós fazemos a advertência verbal. Olha, o EPI precisa ser usado, então você precisa usar, você não está fazendo uso. Nós estamos passando por um momento em que hoje um dos EPIs essenciais na empresa de transporte Martins é a máscara de proteção. Ou seja, é um EPI. Então, nós cobramos esse uso e fazemos com que essa cobrança ela seja aplicada. Se não é feito, se não é usado, se não é realizado o uso, primeiro nós advertimos de forma verbal. A segunda ocorrência, nós fazemos advertência por escrito. 3 advertências por escrito, aí vem a questão da suspensão. O colaborador ele é suspenso. E a partir daí, da suspensão, pode ser desligado de forma justa ou demissão por justa causa. Então, assim, nós já tivemos várias situações da empresa que chegamos a este ponto e não é interesse da empresa. Pelo contrário, a empresa ela zela, ela investe para isso, para que a gente cumpra as nossas obrigações. Não só o EPI, mas a empresa também tem vários equipamentos de proteção coletiva, que é o EPC. O que é o EPC? É todo dispositivo de uso coletivo destinado a proteger a saúde e a integridade física de todos os colaboradores. Quais os exemplos? A fita zebrada, o cone para sinalização, placas de advertência, as correntes. Às vezes nós vamos em clientes, a gente vai ver algumas campainhas onde mostra a movimentação de máquinas, a própria sirene de ré dos nossos caminhões, empilhadeiras, máquinas e equipamentos, também é um equipamento de proteção coletiva. Para que serve isso? Já não é um uso individual, mas é de forma coletiva, onde vai alertar não somente uma pessoa, mas às vezes vai ter mais que uma pessoa ou várias pessoas ali envolvidas numa tarefa, e a ideia é fazer com que esse equipamento ele vai proteger de forma coletiva. Então esse é o EPC, que também é falado na NR
6, ou seja, equipamento de proteção individual, a NR6 fala dos itens e a própria NR6 também fala do EPC, equipamento de proteção coletiva. Hoje na Martins nós fazemos uso de vários equipamentos, né, para dar o suporte na nossa movimentação de carga. E alguns são alavanca com rodas, né, o próprio carrinho, as paleteiras, as empilhadeiras. Em algumas das nossas unidades a gente tem a talha elétrica, em alguns dos nossos clientes a gente tem pontes rolantes. Então assim, não é a aplicação de movimentação de carga, muitas vezes não vai ser somente dentro das nossas unidades, mas a gente precisa também ter atenção com os nossos clientes, né? Principalmente quem atua no campo operacional. Por quê? Porque vai ter contato com essas máquinas, vai ter contato com esses equipamentos e muitas vezes a pessoa vem ter contato quando vem ter esse acesso na empresa. Às vezes é o primeiro emprego, às vezes trabalhou numa outra finalidade de tarefas que nunca viu uma empilhadeira. Então a gente precisa estar atento quanto a essa movimentação de carga, ficar atento quanto à sinalização para não correr o risco de nenhum tipo de exposição.